Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, se eu fosse colocar um título na minha história, eu colocaria Nascida a 8 de julho. A minha irmã. Nascida a 8 de julho. Sandra, a minha irmã. Por isso que eu pedi a você que, por favor, atendesse a minha carta no dia de hoje. Eu fiz tantas recomendações, mas eu também sei compreender que você recebe muitas cartas. Eu não sei se você vai conseguir encaixar exatamente no dia que eu pedi para você. 8 de julho, nasceu a Sandra. E você não sabe o tamanho da saudade que mora no meu coração e o quanto eu gostaria de fazer essa homenagem para ela. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, mas irmão com irmã brigam muito, né? Eu até admito que talvez seja verdade. Mas eu tenho que dizer também que irmão com irmã se amam demais. Se amam de verdade. Se amam para valer. O amor de um irmão com uma irmã. Eu não sei você que está aí ouvindo a minha narrativa. Como é que é você com a tua irmã? Você é homem. E como é que é você, mulher, com o teu irmão? Não sei. Mas a nossa união. Bom, eu vou contar a história. Sem mais delongas, eu vou contar a história. Nascida a 8 de julho. Minha amada irmã Sandra, até os seus 11 anos. A Sandra era um show. Até 11 anos de idade. A menina mais inteligente da escola. Eu não estou mentindo não, Paulinho, porque não era o destaque da sala de aula. Porque tem muito aluno que consegue ser o destaque da sala. Ela era destaque da escola. Mas assim, com 11 aninhos, para você ter uma ideia, a diretora, em datas cívicas, pedia que ela fizesse o texto, para homenagear o personagem do dia, como já fez. E eu me lembro que as homenagens eram a Duque de Caxias, a Tiradentes, a Dom Pedro. Essas datas, né? Que são tão significativas para a vida de quem é brasileiro. E ela preparava para a escola, não era para a sala, para a escola. Ela lia no pátio. Ela era uma comunicadora. A minha irmã, ela era uma comunicadora. Ela ia na frente no pátio, ela subiu num palco e apresentava de uma forma, você sabe, tudo que é criança fica agitado nesse dia, né? Conversa, faz bagunça. Mas quando a Sandra começava a falar com aquele jeitinho dela e ela declamava e ela vivia o personagem, as pessoas paravam. Mas eu não estou dizendo adultos só, eu estou dizendo crianças. Paravam e ficavam admirando.
Até 11 anos de idade, alegre, esperta, estudiosa, o destaque da escola. A gente brincava na rua, aquelas brincadeiras que faziam parte da vida infantil. Eu não sei se hoje ainda é assim, não tenho visto mais. Amarelinha. Será que a criançada de hoje pula amarelinha? Não vejo mais. A gente pulava amarelinha, pulava corda, brincava de pique. A minha irmã, a Sandra, de vez em quando ela queria entrar no jogo de futebol. Eu não queria que ela entrasse porque eu tinha medo que os meninos machucassem a Sandra. Era proteção minha. Você não vai jogar não, Sandra. Ela ficava brava comigo, mas eu queria protegê-la. A gente brincava na rua, no meio da rua. Podia brincar naquele tempo. Tinha a turminha das meninas e a turminha dos meninos. Mas eu, menino, de vez em quando eu tinha que admiti-la na minha turminha de menino, porque ela era extremamente carismática e ela queria expandir os grupos. Era a Sandra quem tinha as ideias das brincadeiras. Ela estava sempre inventando. Ela era tão criativa. Uma coisa que impressiona é isso. A cabeça da Sandra funcionava de uma maneira diferente da cabeça de nós, que tínhamos praticamente a mesma idade. A cabeça dela estava avante, estava à frente. Ela bolava as brincadeiras, ela criava. Se determinado pique era de um jeito, ela criava alguma coisa, novidade, ela colocava um detalhe a mais, ou tirava um detalhe e tornava a brincadeira mais interessante. E jogo de dama? Sabe aquele jogo de dama de comer as pedras? Ela tinha uma técnica que ninguém ganhava da Sandra no jogo de dama. Ela comia as damas, ela comia as pedras de todo mundo e já fazia dama. Eu pedia para ela me ensinar e ela tentava, mas a minha cabeça dura, quem disse que aprendia? Até 11 anos. Era um show. Um show. Sandra começou a partir dos 11 anos. Gozado. Parece que Deus tinha um tempo, assim, sabe? Para ela se desenvolver, para ela se mostrar. A partir dos 11 anos, a Sandra começou a ficar doente. Eu via a tristeza e a preocupação estampados no rosto do meu pai e da minha mãe. A partir dos 11 anos, a Sandra começou a ficar doente. Meu pai, muito atento, ele percebia. Meu pai também era um homem muito sensível. Ele levava a minha irmã num pronto-socorro, e eu me lembro que ele voltava de lá com alguns remédios. Só que a gente ia percebendo que aqueles remédios não adiantavam muita coisa. A minha irmã estava sempre abatida, triste, calada no canto dela. Nem parecia a Sandra líder da turminha mais. A menina show, a mais criativa. Eu queria tanto agradá-la, porque ela gostava de entrar no jogo de futebol, né? E eu impedia, já expliquei o motivo. Eu queria protegê-la. Só que eu queria tanto que ela viesse brincar, que na hora do jogo, ô Sandra, você vai jogar futebol. Eu coloquei você no time. Você está no time, vem. Mas ela já não tinha mais a mesma luz. Ela já não tinha mais aquela energia que ela tinha. Sabe? A energia dela, a partir dos 11 anos, começou a se esvair. Dá para entender isso? Começou a se esvair aquela energia. E ela dizia para mim: Miguel, joga lá você, eu tô sem vontade, eu fico assistindo. Mas quem falou que a Sandra diria isso numa situação normal? Eu fico assistindo. Tá,
Então você fica assistindo, pelo menos eu queria que ela ficasse assistindo, daí a pouquinho eu via que ela não estava assistindo mais, ela tinha corrido para casa. Eu comecei a sentir na pele, apesar de menino, que a minha irmã Sandra, aos 11 anos de idade, ela tinha mudado. Aquilo não era normal. Não era normal. Ainda mais para uma pessoa tão cheia de inteligência e energia como ela, tão esperta quanto ela. Uma garota de 11 anos que antes era espoleta, porque ela era inteligente e não queria dizer com isso que ela fosse parada, ao contrário. De repente, nem a cara para fora de casa ela queria pôr mais. Estava errado. Estava muito errado. Então meu pai, um homem sensível, ele percebeu que o pessoal lá do posto de saúde não estava dando conta de resolver o problema da Sandra. Papai, ele resolveu levá-la para o hospital. Porque no hospital ele conseguiu uma vaga especial para fazer alguns exames. Porque, como hospital de clínicas, quando a pessoa consegue um hospital de clínicas, ela sabe que a pessoa vai passar por todos os exames. No posto de saúde não é bem assim. Então, quando meu pai levou a Sandra no hospital de clínicas e ele voltou para casa sem ela, ô pai, cadê a Sandra? Eu fui me encontrar com meu pai porque eu queria me encontrar com a Sandra, que eu queria chamá-la para que naquele dia ela fosse jogar futebol comigo, naquela crença de que ela fosse jogar futebol comigo. E quando eu fui encontrar com meu pai, ele veio sozinho do hospital. Ô pai, cadê a Sandra? Ô Miguel, a tua irmãzinha ficou internada porque os médicos eles querem fazer vários exames com ela, entendeu? Para descobrir qual é o problema que a tua irmã tem, entendeu? Mas vai ser bom, porque depois ela vai ficar boa para valer, boa de verdade. Eu senti naquela hora uma tristeza tão grande, tão grande. Quando eu olhei para aquela rua vazia, meu pai acabou de entrar em casa. Parece que eu escutei ainda o gritinho da Sandra. Faltava a minha irmã naquela rua, com a sua energia, com a sua inteligência. Ela ficou internada naquele hospital de clínicas uma semana. Finalmente alta. Finalmente alta. E a Sandra, ela chegou em casa tão melhor do que foi. A aparência da Sandra agora era outra. Ela voltou a ter a cor dela, sabe, corada. Tava até mais gordinha. Ela era magrinha. Tava até mais gordinha. E quando ela voltou, foi logo me dizendo: Miguel, você pode me escalar no time, hein? Eu agora voltei para jogar futebol. Eu quero jogar futebol com você. E eu respondi para ela: eu escalo você em todos os jogos. Você pode ter certeza, minha irmã. Só que, se a minha irmã tinha voltado assim mais animada do hospital, e tinha, eu percebi que quem estava caladão e triste era o meu pai. Meu pai estava um pouco abatido. Eu era menino, mas eu percebia que meu pai estava muito abatido. Se a Sandra voltou mais animada e querendo até jogar futebol, o meu pai, ele não queria nada com brincadeira, não. Ele se isolou e todos em casa queriam saber o que o médico havia dito. Mas ele dizia: estão estudando o caso da Sandra, os exames. Eu queria levar no hospital de clínicas porque eu tinha certeza que lá eles iam encontrar a solução. E os médicos estão estudando. Assim que tiver a resposta eu falo para vocês. Eu acho que é fraqueza.
Aí meu pai falava, né? Para que nós crianças entendêssemos. É fraqueza de verme. Mas logo ela vai se recuperar por completo. Entendeu? Por isso que o pai fala, lava a mão antes de comer, entendeu? É fraqueza de verme. Era o papai quem ministrava os remédios da Sandra. Era ele. Só que ao invés de trazer os frascos do remédio, ele trazia o remédio já na mão dele, os comprimidos separados. Meu pai tinha um cuidado com ela muito especial. E de fato, com aqueles medicamentos, a minha irmã estava melhorando. E ela voltou a brincar com a turminha, voltou a comandar a turminha. Só que quando ela brincava de pular corda, aliás, a brincadeira que ela mais gostava era essa, eu percebia que ela cansava muito rapidamente. Eu vou sair agora. Não bate foguinho pra mim não, porque você sabe que o bater corda é assim, né? Você começa com sal, pimenta, fogo, foguinho. Foguinho é bem rápido, bem rápido. Sal é lento, pimenta é um pouquinho mais rápido, fogo um pouquinho mais rápido, foguinho. Ela fala, não bate foguinho pra mim não. E ela adorava pular o foguinho, ela era boa pra pular o foguinho. E ela não queria mais que a gente chegasse na brincadeira de corda na parte do foguinho. Papai, ele estava sempre em cima da Sandra, sempre dava remédio na hora certa, levava a Sandra e quando ela estava no hospital para uma consulta de rotina, cuidava direitinho da minha irmã. O tempo foi passando, os anos foram passando. A verdade é que a partir dos 11 anos houve uma mudança muito grande com a Sandra. Eu a colocava até no time de futebol, mas 5 minutos depois ela pedia para sair. Estava sem fôlego, sem ar. Sandra passa pela adolescência com 17 anos de idade. Linda minha irmã, hein? Linda. 17 anos a Sandra conheceu um rapaz de nome Tadeu. Ele já me chamava de cunhado, esse cara. Miguel, meu cunhado. Ficava bravo com ele. Não é que o danado conseguiu. A minha irmã tinha 17 anos. O Tadeu tinha um pouquinho mais, uns 19. E eles começaram a namorar. Papai ficou muito feliz com o namoro da minha irmã. O Tadeu era de uma boa família. Rapaz, o pai dele era dono de uma bicicletaria. E ele ajudava o pai na bicicletaria. Meu pai ficou contente com o namoro dela. Tadeu, que me chamava de cunhado, eu ficava bravo. De repente, agora mais crescido, mais maduro, eu aceitei. Tadeu era um moço bom para Sandra. Os dois se davam muito bem, se gostavam muito. A Sandra estava aparentemente curada. Sim, de vez em quando a gente até esquecia aquelas mudanças havidas em sua vida desde os 11 anos. Mas toda vez que ela se sentia contrariada, pronto. Ficava angustiada, pronto. Aí ela passava mal. E uma coisa que preocupava era o seguinte: quando ela passava mal, ela chegava a desmaiar. Sei, faltava o ar para ela. Ela chegava a desmaiar. Papai era muito atento a isso. E papai sempre recomendava para todo mundo: Miguel, não contraria tua irmã, tá? A Sandra. Não deixa ela nervosa. Se ela ficar nervosa, ela passa mal e ela pode desmaiar. E na medida que o tempo foi passando, ele preparava a gente ainda melhor nisso. Eu confesso, meu amigo, às vezes me dava até raiva de tanto que papai, ele mimava e protegia a Sandra, porque também a gente não podia contrariar nem nada. Às vezes até na hora da discussão pelo futebol, a gente não podia contrariar a Sandra em nada. E o duro é que ela era Corinthians e eu sou Palmeiras.
Às vezes ela falava bem do Corinthians e eu era obrigado a concordar. Ele não deixava que ela fizesse nada dentro de casa. Eu e os demais irmãos, e eu mesmo sendo homem, sobrava tudo para mim. Ela não podia fazer nenhum esforço. E há de mim se eu cobrasse e contrariasse a Sandra. Quando a Sandra chegou aos 19 anos, eu me lembro até o dia do aniversário dela, naquele 8 de julho, quando ela completou 19 anos. Foi a primeira vez que eu escutei o Tadeu dando um cutucãozinho na minha irmã Sandra e falou: você não vai falar? E ela, diante da família, no dia que ela completou 19 anos, naquele 8 de julho, ela falou: gente, ficou assim tímida, vermelha. Gente, eu e o Tadeu, a gente tá querendo se casar. Eu fiquei feliz, mas o meu pai chorou. Meu pai chorou. Minha mãe ficaram emocionados, mas meu pai ficou mais. Ela e Tadeu já tinham conversado e combinado de se casarem. É cedo ainda. Para mim era, né? Ele 21, ela 19. Para mim é... Bom, eu era muito garoto para opinar nesse tocante. Mas papai ficou emocionado. O casamento começou a ser preparado. E papai chorou. Desde que surgiu a história do casamento, ele chorou. E depois o papai começou a ficar muito preocupado. Ele começou a ficar muito pensativo. E eu me lembro o dia em que ele chegou em mim e falou: Miguel, oi pai, você faz um favor para mim? Faço, pai. Você vai lá na bicicletaria, lá que o Tadeu trabalhava com o pai dele. Você fala pro Tadeu para ele me encontrar no bar do Zaqueu. Eu queria conversar com ele, uma conversa particular. Você faz esse favor pro pai? Eu já tô bem mais esperto. Eu sou um rapaz. Faz, pai, lógico. Fui na bicicletaria, conversei com o Tadeu. Falei: Tadeu, meu pai, ele pediu para marcar com você, ele quer conversar um particular com você. Tadeu ficou também assustado. Ah, é? Mas onde? Aí expliquei para ele: bar do Zaqueu. Eu me lembro que nesse dia, como eu combinei, eu segui, eu fui com o Tadeu até o bar. Meu pai estava esperando. E quando eu cheguei no bar, eu queria entrar junto, porque eu queria saber o que era que meu pai queria falar com ele, né? O que meu pai queria falar com o Tadeu. Aí eu cheguei na porta do bar, meu pai me deu um toque assim: gente, então tchau. Eu queria ter ficado, mas eu fui obrigado a dar um tchau. Papai, ele precisava, na verdade, revelar para o Tadeu algo que só ele sabia, mas que agora o meu pai não podia esconder mais. Meu pai tinha a obrigação de contar para aquele que poderia se tornar o futuro marido da Sandra. Ele tinha que falar. E foi nessa conversa que o papai revelou, com muita tristeza e pesar, que Sandra, a minha irmã, ela tinha um problema de saúde muito, muito grave. O coração da Sandra, ele crescia lentamente, uma normalidade. Era como se usasse um português mais coloquial, dissesse: o coração inchava lentamente. Ele crescia um pouquinho a cada ano,
Ele crescia um pouquinho a cada ano, de uma maneira inexplicável. Somente os remédios é que podiam controlar um pouco essa situação, mas não 100%. Mas a qualquer momento. Era isso que ele precisava falar para o Tadeu. E ele falou. A qualquer momento a Sandra poderia morrer. Tadeu. O Tadeu, ele saiu do bar do Zaqueu chorando. E eu vi, porque na frente do bar do Zaqueu tinha uma pracinha e eu fiquei atrás do coreto. Eu era tão preocupado com tudo e da forma como meu pai estava. Eu tinha certeza que ele ia dar alguma notícia ruim. E eu fiquei atrás do coreto da pracinha e vi quando ele saiu do encontro com meu pai, Tadeu, saiu muito triste. Eu vi que ele saiu chorando. Eu não fiz questão de me esconder, não. Eu fui em encontro ao Tadeu. Ele fez apenas assim com a mão, tipo, oi Miguel, e passou por mim, mas chorando. Então eu encontrei o meu pai. Papai pensou até que ele fosse desistir do casamento. Mas ao contrário, agora mais do que nunca o Tadeu, ele disse que queria muito se casar com a Sandra. Ele queria tomar conta dela. E ele disse a papai: olha, eu prometo, eu vou cuidar muito bem da Sandrinha. Com todo o amor, com todo carinho que ela merece. Eu a amo muito e sempre vou amá-la. Eu quero me casar com ela, mesmo assim. Papai e Tadeu, nessa hora, isso foi depois da conversa lá no bar do Zaqueu, foi posterior. Isso já aconteceu dentro da minha casa. E eu, como já estava por dentro, porque meu pai me contou naquele dia, vi que eles se abraçaram, choraram muito, estavam muito emocionados. E estavam dispostos a fazer de tudo para que a minha irmã tivesse uma vida muito tranquila enquanto viva ele estivesse. Pouco depois disso, o casamento de Tadeu e Sandra foi marcado. Foi num 8 de julho, no dia que ela fez 20 anos. 20 anos. Tadeu e ela. Ele 22, ela 20 anos. Minha irmã estava linda, maravilhosa. E eu, como sabia de tudo, a exemplo do meu pai, eu morria de medo naquele dia, sabe? Enquanto a cerimônia muito bonita acontecia, a minha irmã chegou naquele vestido branco lindo. Meu pai já foi encontrar com ela na escadaria da igreja para entrar pelo corredor mor da igreja. Já foi em lágrimas, parecia uma princesa. Para nossa graça de Deus, eu tinha medo da cerimônia, da emoção que ela pudesse passar na cerimônia. Foi tudo bem. Graças a Deus. O casamento se completou, se concluiu. Não demorou muito tempo. A Sandra engravidou. Ela estava muito feliz. O Tadeu também ficou muito feliz. Porém, ele ficou um pouco preocupado, porque ele era ciente do problema de saúde da minha irmã. E a gravidez poderia ser bastante arriscada.
Na verdade, a minha irmã não teve muitos problemas nessa gravidez e nasceu um lindo garotinho. E eu achei, desculpe eu usar essa expressão, mas vou usar. E eu achei muito fofo quando ela deu ao menino o meu nome de Miguel. Puxa vida, era o carinho, era o amor que nos unia. Ela deu o nome ao garotinho de Miguel. Sandra estava rodeada de amor, de atenção por parte de pai, de marido, de irmão. A essa altura, o papai e o marido já orientados pelos médicos sobre o problema de saúde dela, Sandra buscaria evitar uma segunda gravidez. O médico foi taxativo. Tadeu, já que aconteceu a gravidez, nós vamos levar a bom termo essa gravidez, mas uma segunda gravidez. Uma segunda gravidez tem que evitar. Tá me entendendo? Mas aconteceu. Eu não sei como. Alertado Tadeu foi. Todos ficamos preocupados porque aconteceu a gravidez, a segunda. O médico que agora cuidava dela ficou bravo. O médico chegou a dar uma bronca. Eu avisei. É muito arriscado. Com vida não se brinca, gente. Ele chegou a sugerir aborto. Naquele caso específico, caberia um aborto. Mas eu tinha certeza que a resposta da Sandra, pela irmã que eu tinha, seria não. E já essa segunda gravidez foi bem difícil, foi bem complicada mesmo. O coração da Sandra continuava inchando. As doses dos remédios foram aumentadas. Os remédios eram incompatíveis com a gravidez, mas não tinha outra saída. Conforme a gravidez ia avançando, ela sentia muita falta de ar, se sentia muito cansada. Tadeu, agora mais do que nunca, ele cuida praticamente da mulher em tempo integral. O que facilitava é que ele era dono da bicicletaria, que era do pai, mas ele herdou. Então ele mantinha lá funcionários e cuidava ele da minha irmã. Ele foi o substituto do meu pai, sabe? Finalmente chegou o dia marcado para a cesariana da segunda gravidez. Eu encabecei, como meu nome é Miguel, em homenagem a São Miguel, eu encabecei uma corrente de oração por São Miguel. Tínhamos muito medo do que pudesse acontecer naquela cesariana. Tadeu entrou na sala do parto. Ele queria ver tudo de perto. Meia hora depois dele ter entrado, ele saiu de lá. A gente tremia. Tamanha expectativa. Eu tinha rezado tanto para São Miguel, eu pedi tanto, eu prometi tanto para São Miguel. Eu fui o primeiro a encontrar o Tadeu. E aí, Tadeu? Tudo bem, Miguel? Tudo bem? Tudo bem, Miguel. Jura? Jura? Juro por Deus. Abracei o Tadeu. Tudo correu bem. Uma menina linda, para quem ela deu o nome de Carmen. E aí foi uma homenagem à mãe do Tadeu. Ela tinha me homenageado com o primeiro filho e Carmen foi homenagem à mãe do Tadeu. Quando o Miguelzinho, o filho de minha irmã, completa 3 anos, eu, como sempre, estava lá. Estava lá presente. Mas uma festa, 3 anos, exige sempre muito dos pais, né? Eu acho que a minha irmã trabalhou muito naquele dia. Trabalhou muito. Quando acabou a festa, a minha irmã, por ter trabalhado muito, começou a sentir falta de ar. Ela sentiu que não estava bem, tanto que pediu
que eu não fosse embora. Miguel, fica aqui. Dorme aqui em casa, Miguel. Nós éramos muito ligados. Dorme aqui em casa, Miguel. Ela imaginou que talvez de madrugada fosse necessário correr para o hospital. E, sem falsa modéstia, eu sou considerado um exímio motorista. Eu até queria ter me tornado piloto, sabe? Eu sou um bom motorista. Dorme aqui em casa, Miguel. Eu quase que entendi o apelo feito pela minha irmã. E eu fiquei. Naquela noite, a Sandra não conseguiu dormir. O Tadeu, o meu cunhado Tadeu, lógico, cansado, ele pegou no sono. Dormiu com as crianças. No dia seguinte, ele teria bicicletaria. Eu fiquei atento e ligado a tudo. Era de madrugada, por volta de umas 2 horas da manhã. A minha irmã foi aonde eu estava dormindo. Miguel. Oi? Acordei num sobressalto. Oi, Sandra. Miguel, eu quero te fazer um pedido. Oi, mano. Pode pedir. O que é? Miguel, se alguma coisa me acontecer, você dá uma força pro Tadeu. Você orienta o Tadeu, você ajuda o Tadeu. Bobagem você tá falando. Besteira, lógico. Que eu serei sempre ligado aos meus sobrinhos. E o Tadeu sempre foi meu amigo. Eu me lembro do tempo que ele ficava me enchendo a paciência, me chamando de cunhado. Você acha que eu vou... Não, para de falar bobagem, vai. Fiz um pedido. Você dá uma força. Mas você levantou para falar isso? Ela abriu um sorriso, me agradeceu. E a partir desse momento ficou melhor. E até conseguiu dormir. E eu também dormi. No dia seguinte, como eu não tinha o que fazer, era sábado, o Tadeu teria que ir para a bicicletaria e abrir, mas eu não. Fiquei lá, enquanto o Tadeu foi trabalhar. Quando deu por volta mais ou menos de meio-dia, a Sandra começou a ter crises feias de falta de ar. Eu já entendi aquela falta de ar e ela desmaiava quando acontecia isso. Eu corri no telefone, liguei para o Tadeu. O Tadeu mais do que depressa. Ele veio da bicicletaria com o carro. E aí ele me passou o carro, porque eu dirigia muito rapidamente. Ele foi atrás, tomando conta da Sandra, que desmaiava a cada minuto. Chegamos ao hospital. Ela foi atendida. Os médicos chamaram o Tadeu. Meu pai já tinha chegado no hospital essa hora, porque ele foi chamado. Minha mãe. E de repente teve um momento que os médicos chamaram o Tadeu e meu pai. E numa sala informaram que a minha irmã precisava entrar imediatamente numa cirurgia. Mas alertaram também que essa seria uma cirurgia de altíssimo risco, porque o coração dela tinha crescido demais, inchado demais. Os médicos precisavam fazer uma intervenção para poderem aliviar aquela pressão toda que havia no coração da minha irmã. A essas alturas, a família estava praticamente toda lá reunida. Eu ainda via minha irmã na maca. Joguei um beijo para ela. E ela falou assim: não esquece, Miguel. Eu já sabia o que era. Não esquece. Fiquei ali pedindo a São Miguel, rezando por ela. Quanto desespero enquanto a cirurgia acontecia, quantas lágrimas. Papai teve que ser medicado, estava muito nervoso, mas não foi à toa. Umas 4 horas depois, o médico que comandava, o cirurgião que comandava a cirurgia,
chamou o meu pai, o Tadeu, e eu fui junto. Eu tinha que estar junto. E eu ouvi quando o médico falou: o senhor se lembra, Sr. Antônio? Quantos anos eu falei que ela duraria? Meu pai começou a chorar mais ainda. Dr. Klaus, eu lembro. Quanto foi? O senhor falou até os 15 anos. Foi isso, meu, até os 15 anos. Ela tá com 23. Hoje é 8 de julho? Sim, hoje é 8 de julho. É o aniversário dela, 23. Ela viveu 23 anos. Quando o médico disse assim, mais nada precisava ser dito, embora a gente não queira acreditar. Minha irmã tinha falecido. Tal qual como nasceu num 8 de julho, ao completar 23 anos, ela não resistiu. Desespero, lágrimas e dor. Era o fim de tudo. Ali acabava também o sofrimento da Sandra, que desde os seus 11 anos nunca mais foi a mesma pessoa. Mas que depois de ter se casado com o Tadeu e ter tido 2 bebês, a coisa mais linda do mundo, parecia estar curada de tão feliz que ela estava. Nossas vidas ficaram vazias sem Sandra. Papai, desde a morte da Sandra, ele sofre até hoje com essa perda. Tadeu ficou inconsolável. Depois do sepultamento da minha irmã, eu conversei com ele. Falei do apelo que a Sandra me havia feito na madrugada do dia que ela morreu. Falei para ele que eu estava pronto para ajudá-lo. Ele me agradeceu porque nós éramos unidos. Só que eu não imaginava ainda de que jeito eu pudesse realmente ajudar o Tadeu, porque ele tinha todo o aparato, inclusive, dinheiro, condição financeira, tinha tudo. Família muito bem sucedida. Eu não tinha ideia de que forma eu pudesse ajudá-lo. Foi quando eu também me casei. Me casei com uma moça chamada Camila. E certa vez eu saí numa viagem com a Camila, nós fomos a Minas Gerais. Eu só não vou declinar aqui o nome da cidade. Era um passeio, era uma viagem. Férias de julho. Férias de julho. E quando foi no dia 8 de julho, a Camila me apresentou uma prima dela, de lá, mineira, chamada Sandra. Gente de Deus, eu achei aquilo tão espiritual. 8 de julho eu estava conhecendo a Sandra, prima da minha mulher. Conversamos, me interessei tanto por ela. Ela vinha de um casamento desfeito. Ela tinha um menino. E esse menino até teu xará, é Paulo também. E aí a gente conversando, e eu vi que aquela era uma mulher especial,
E quando eu olhei para a folhinha e vi que era 8 de julho, o dia que a gente estava conversando, batendo um papo, eu senti uma coisa dentro do coração, mas não falei nada, obviamente nem poderia. Mas eu pedi que ela viesse a São Paulo, que eu queria mostrar alguma coisa para ela. Na verdade, eu tinha um plano que eu não contei para ninguém. Essa mulher, essa moça, Sandra, que conheci no 8 de julho na cidade mineira de Tal, veio a São Paulo. E eu a apresentei para o meu cunhado. Eu a apresentei para o Tadeu. Porque eu tinha comigo uma certeza absoluta que o espírito da minha irmã Sandra, de certa forma, estava por trás de tudo aquilo. E se ela foi me pedir uma ajuda naquela madrugada antes dela morrer, tinha algum sentido naquele pedido. E o sentido era exatamente esse. Porque aquela Sandra se tornou a segunda esposa do meu cunhado, Tadeu. Trouxe o Paulo, filho dela, o mineirinho, é assim que eu brinco com ele, mineirinho, e cuida dos meus sobrinhos com o mesmo amor, o mesmo carinho, como se fosse mãe biológica deles. Depois disso, eu acabei tendo sonhos com a minha irmã, onde ela não diz absolutamente nada, ela apenas aparece para mim no sonho e sorri, e ri. Sorri e ri. Meu amigo, eu e essa minha irmã, nós tínhamos uma ligação além da relação de irmãos. Era alguma coisa especial. E exatamente por isso, eu escrevi essa carta para que você apresentasse nesse dia. Eu pedi para você essa urgência. Olha, 8 de julho. Não vai esquecer. Só tenho que te agradecer. Essa homenagem é a minha irmã. Era uma pessoa de uma alma, de um espírito, de muita luz, de muito privilégio. Tanto que o espírito dela teve a permissão de fazer coisas que mais ninguém eu vi fazer na face da terra. Agradeço. Espero que vocês tenham gostado e aguardo os comentários de vocês a partir de agora.